Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre constelação familiar, sobre constelação com bonecos. Então, muitas pessoas me perguntam, né, que módulo é esse, que modo é esse, né, de se fazer constelação. Então, a gente, ao longo do tempo, né, ao longo das práticas e das experiências, dentro dessa técnica de constelação sistêmica que foi criada por Bert Hellinger, foi se observando que existiam outras maneiras da gente poder trabalhar sobre o campo sistêmico, que não somente com grupos, que não somente com as representações humanas, né? Começou a se perceber que o campo ele tem os seus posicionamentos energéticos e quer seja uma pessoa que esteja ali posicionada, ancorando a vibração daquele elemento e daquele campo, ou um objeto, esse campo de informação ele se transfere. Quer seja para uma pessoa, né, que esteja ali representando no lugar ou no papel de algum dos elementos desse sistema, quer sejam objetos inanimados. Então, assim, os bonecos foi um tipo de constelação que hoje em dia a gente tem bastante procura, porque é um tipo de constelação que você faz de forma individual, dentro do consultório, né? Dentro de um espaço reservado e preservado, né? Onde a pessoa. Tem gente que não gosta de se expor tanto, né? Fica vinculado aquele assunto entre o terapeuta e entre aquela pessoa em questão. Os bonecos eles vão servir de âncora, né? De âncora para captar a vibração e as informações daqueles elementos e do próprio campo. Então, o que é uma terapia? Primeiro, de constelação familiar. É uma terapia baseada na interpretação das informações que vêm através do campo mórfico de relações que compõem um sistema. Então, quando a gente utiliza os bonecos, né, de acordo com determinados posicionamentos que a gente vai pedir para que aquela pessoa, a partir de um determinado tema, coloque esse posicionamento dos envolvidos dentro daquele tema, né? A partir desse posicionamento, a gente começa a observar, né, por muito treinamento, quais são as dinâmicas disfuncionais que estão ocorrendo e que causam para aquele sujeito, né, ou para aquela situação, os sintomas que estão sendo observados, que são temas da constelação. Então, por exemplo, numa doença, né? Uma doença pode ser um tema de constelação. A gente vai pegar o boneco para o sujeito doente, o boneco para a doença, e vai começar a posicionar e abrir o campo que vai se revelando aos poucos, a partir do posicionamento que a pessoa coloca, mas a partir também de uma técnica, né, que foi uma técnica que eu fui aprendendo e também sendo autodesenvolvida ao longo do tempo, que é a técnica sinestésica, né, onde a gente vai tocar esses bonecos no campo, no seu posicionamento, e a gente vai perceber quais são as informações, dinâmicas e movimentos que esses bonecos, né, e que essa consciência através dos bonecos mostra para gente o que está acontecendo dentro do campo e a partir disso a gente vai reposicionando, né? A gente vai encontrar qual é o problema. É assim que funciona uma constelação. A gente vai colocar esses representantes, no caso a constelação com boneco, alguns bonecos. Esses bonecos a gente vai com a técnica sinestésica sentir, né? A informação que vem desse campo a partir dos bonecos e vai começar a movimentar esses bonecos, né? E vai descobrir o que está acontecendo, né? Qual é a dinâmica disfuncional que está por ali. Pode ser uma dinâmica de injunção, pode ser uma lealdade familiar, pode ser uma desordem no nível de hierarquia do amor, pode ser também um amor que adoece, tem algumas dinâmicas dentro dessas ordens. Pode ser um movimento interrompido, pode ser uma exclusão. Então, a gente vai observar dentro dessas dinâmicas e eu vou ensinar para vocês a reconhecer essas dinâmicas e a dar soluções. Então, a gente coloca os bonecos, encontra o problema, né? Com esse problema, a gente vai usar algumas frases soluções que são libertadoras, né? E harmonizadoras desse campo. Libertadoras no sentido de que, quando a gente fala essas frases, a gente faz um reencontro, né? Um reencontro entre almas que estavam dissociadas, né? Que estavam conflitadas, essas almas se reencontram, porque num nível muito profundo,
né? As almas se amam, né? Então a gente faz um reencontro desse amor, começa a observar quais são as soluções necessárias para aquele tema e reharmoniza esse sistema, né? Abrindo e libertando aqueles que estavam presos dentro de algum processo sistêmico, conduzindo aquela pessoa para que ela realize o seu próprio destino e que ela seja livre. Livre para cumprir a função, o papel e a tarefa que ela traz para esse sistema e para o mundo. Então, isso é o processo de transformação. Então, dentro do curso, vocês vão aprender o que é campo, o que é sistema, o que são representantes, qual é a hierarquia do amor. Vão aprender as leis e ordens que regem esse sistema. Aí, por exemplo, a lei do pertencimento, todo aquele que foi criado dentro de um sistema pode pertencer e deve pertencer, né? Então, a gente vai entender como que as exclusões do sistema, as causas, né, e as disfunções que vão ocorrer pelas exclusões. A gente tem a lei do equilíbrio do dar e receber, que diz que nas relações a gente precisa ter um equilíbrio entre aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe. Se você tiver um desequilíbrio, se você der demais e receber de menos, então você vai ter um desequilíbrio em qualquer tipo de relação, excetuando a relação de pais e filhos, isso vai ser explicado, né? Algumas outras dinâmicas que ocorrem também, a questão dos gêmeos, a questão dos assassinatos, dos abortos, das adoções, né? das heranças, isso tudo vai ser abordado também como dinâmicas específicas. Então, eu estava falando das leis, falamos da lei do pertencimento, do dar e receber, do equilíbrio e da ordem, que é a lei da hierarquia, né? A desordem nessa hierarquia. A gente significa que os nossos ancestrais vieram antes, então a gente vai ter uma hierarquia na formação desse sistema, apontando como esse sistema deve ser ordenado e posicionado para que exista uma fluidez energética harmônica, para que cada um possa cumprir a sua função. Às vezes a gente tem desordens, por exemplo, uma parentalização, onde um pai que some ou que sai do sistema por algum motivo, seja por divórcio, abandono, morte ou doença, né? E aquele filho, o primeiro filho, ele acaba ocupando às vezes o lugar desse pai, né? Então ele sai da sua função, adota uma função que não é sua, e além disso uma função que é de um maior que o antecedeu, e aí a gente começa a ter sintomas dentro desse sistema, né? Então a gente vai aprender a dar ordem no sistema, vai aprender a como se equilibra esse dar e receber, vai aprender a incluir os que foram excluídos, mas também perceber aqueles que estão incluídos de uma maneira, né, às vezes disfuncional, né? Porque às vezes algumas pessoas entram dentro do nosso sistema e criam um caos, né? Então esses que são incluídos e não pertencentes, né? A gente precisa observar, ou a gente permite que eles entrem no sistema ou que eles saiam desse sistema, para que o sistema possa se harmonizar novamente. Então, a gente vai aprender a fazer isso, a gente vai aprender a observar todas essas dinâmicas, vai aprender o posicionamento dos bonecos. Então, assim, na parte técnica e teórica, durante um fim de semana, vocês vão receber tudo básico que é necessário para você começar a treinar, né? E a praticar a função de constelador. É claro que você não se torna um constelador num fim de semana, mas você vai receber todas as informações para que a partir daí você possa começar a treinar, praticar e trazer mais conteúdo, mais informação, mais estofo intelectual de conhecimento, para que você possa, conforme você vai praticando, realmente vir a se tornar um constelador, né? Então, nos dias 31, agora na próxima semana, né? Nos dias 31 e dia 1º de dezembro, vou estar dando um curso para vocês de constelação com bonecos em Macaé, no espaço da Jandiara Hitzmann, né, que ofereceu generosamente esse espaço para que a gente pudesse passar esse conhecimento, esse conteúdo, né, e essa formação para vocês, que não necessariamente precisa ser utilizada de uma forma profissional, mas pode ser utilizada para o seu próprio autoconhecimento. É muito bacana a gente ter esse conteúdo, entender como que os sistemas funcionam também nessa relação com a nossa individualidade, com os problemas e áreas
mais desafiadoras da nossa vida. E também vamos dar esse curso nos dias 7 e 8 aqui em Nova Friburgo, né, no meu espaço, no centro da cidade, no meu consultório, para que a gente possa estar assim, orientando, formando e ajudando vocês, né, a ter mais uma pecinha de um quebra-cabeça nesse grande, né, mundo de perguntas que é a vida, né? Então a gente começa a ter um pouco de respostas e essas respostas vão configurando de uma forma mais concreta, visível, clara, o que é a vida, quem somos nós, qual é a nossa função e tarefa no mundo, e da forma como a gente pode se ordenar, né, se direcionar para que a gente possa concluir aquilo que nos traz aqui para a Terra e para a vida. Né? Existem algumas confusões, muitas pessoas acham que a constelação familiar é uma metodologia, uma técnica religiosa. Não é, né? Ela foi formada, foi criada como uma técnica terapêutica dentro do conjunto das terapias sistêmicas que surgiram nas décadas de 70 e 80. Né? Ela tem como seu criador principal Bert Hellinger, mas a gente tem muitos outros consteladores famosos, muitas outras pessoas que ajudaram a formar esse conceito de sistema familiar, de conjunto, de inter-relação, de campo mórfico, né? Cada um deles trouxe um conhecimento específico, uma contribuição muito importante para que hoje a gente tivesse uma visão mais abrangente do que é a técnica da constelação, mas ela foi muito adotada, né, por pessoas espiritualizadas, né? Até porque o Conselho Federal de Psicologia, né, não aceita essa técnica, não inclui essa técnica no rol de práticas que são autorizadas pelo Conselho. Então, muitos dos terapeutas holísticos, né, hoje ela está no rol das terapias holísticas e complementares, ela faz parte da política de práticas integrativas e complementares, podendo ser aplicada no SUS, e faz parte também dessa disciplina dentro hoje de uma área de formação de tecnólogo, no curso chamado Práticas Integrativas e Complementares, que visa vir a complementar aquilo que outras áreas da saúde ainda não abraçam, né? Ainda. Né? Então, assim, você pode ser um terapeuta constelador familiar registrado em qualquer uma dessas sociedades, associações, que faz um registro, né, desse terapeuta e atuar no SUS e atuar de forma particular também. É uma profissão orientada e reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente pode entender que esse contexto da religiosidade vem de uma possibilidade que aos poucos foi abrindo de perceber o campo, né? De se perceber por uma sensitividade, uma capacidade que nós temos, que é um sexto sentido, que é um sentido perceptivo, de perceber o campo e revelar aquilo que ocorre dentro do campo. E o constelador, ele entra como aquele elemento solucionador, que vai conseguir enxergar essas dinâmicas, ele é um portador de soluções para aquele sistema, de forma com que a gente harmonize, reordene, reorganize, inclua, e assim aquele emaranhado do amor que não podia ser, que não poderia fluir entre as almas componentes daquele sistema, volta a fluir. E assim todos do sistema são beneficiados, né? A gente cria uma harmonia para esse campo de relações, né? Tanto para os nossos descendentes, quanto também para os nossos antepassados, já que a gente recebe deles uma carga transferencial, um mandato reparatório para que a gente possa corrigir ou resolver aquilo que eles não conseguiram resolver durante o tempo que permaneceram aqui, né, numa vivência física. Então, convido vocês a participar desse curso, né? Eu tenho 15 anos de formação em constelação familiar e de prática. Logo assim que eu me formei, né? Nem antes de me formar eu já estava praticando a constelação, porque nessa época eu tinha um grupo de pessoas que a gente trabalhava, né, com curas energéticas e a gente foi aplicando e praticando ali. Então, tanto com grupos quanto individualmente, dentro do consultório, já trabalho há muitos anos com constelação familiar. E vai ser uma honra para mim, né,
estar recebendo vocês, passando um pouco desse conhecimento e da minha percepção das constelações, e passando um conhecimento de todos esses autores que auxiliaram a criar essa técnica que é tão fantástica, né? E esse benefício é tão amplo, né? Às vezes os benefícios são no sentido de reduzir, né, um sintoma, resolver e harmonizar uma relação, abrir uma fluidez para a prosperidade, para abertura de relacionamentos, né? Trabalhar determinados sentimentos ou doenças psíquicas, depressão, angústia, ou até mesmo para prevenção, né? Porque se a gente observa, por exemplo, que dentro do campo tem uma pessoa, um elemento querendo sair, né? E nessa saída se pode provocar, por exemplo, um suicídio, um acidente, a gente consegue colocar esse elemento harmoniosamente por amor de volta dentro do campo, né? A gente pode prevenir doenças, a gente pode prevenir outros tipos de problemas para que eles não ocorram através dessa harmonização do sistema. Porque é muito, muito importante, às vezes a gente tem consciência do que ocorre, mas o sistema está num nível inconsciente. E está num nível inconsciente coletivo, a gente às vezes não sabe como essa grande consciência que rege o sistema, como que ela está funcionando e tomando a gente dentro de um cargo ou de uma tarefa que para a gente é totalmente inconsciente. Então, tornar isso consciente é trazer luz para essas dinâmicas coletivas também, é auxiliar a nossa família, os nossos grupos, o nosso entorno a ter mais harmonia e fluidez também. Então, aguardo vocês no curso, né? Na semana que vem, sábado e domingo, dia 31 e 1º em Macaé, nos dias 7 e 8 de dezembro em Nova Friburgo. As inscrições podem ser feitas diretamente comigo, né, através do meu telefone, meu WhatsApp, 22 988 24 24 21. E também estou disponível pelo WhatsApp para responder qualquer dúvida, né, e para resolver qualquer dificuldade que vocês possam ter em participar desse curso. Então, aguardo vocês com muito carinho, com muito amor no meu coração e com um grande conhecimento também para partilhar com vocês. Muito obrigada.